Olá, benditos! Israel estava para enfrentar os filisteus em um conflito militar onde a vitória parecia impossível. Mas Deus, como sempre, tinha um plano incrível para colocar em prática. O enfoque deste capítulo está em Jonatas, o filho mais velho de Saul. Jonatas tinha um escudeiro que o acompanhava. O escudeiro era um ajudante do oficial na batalha e na administração do exército, e muitas vezes carregava a armadura e as armas do oficial. Ele tinha que ser extremamente corajoso e leal, já que a vida do seu mestre muitas vezes dependia dele. Pois bem, em um daqueles dias de tensão, antes que o confronto real acontecesse entre os filisteus e os israelitas, Jonatas chamou o seu escudeiro para ir até onde estava a guarnição dos filisteus mais próxima, mas ele saiu sem avisar ninguém, nem mesmo seu pai. Quando chegou lá, Jonatas viu, na própria topografia do lugar, uma posição estratégica para atacar os filisteus. Deus estava guiando Jonatas enquanto ele agia de acordo com a sua fé ousada. Ele estava disposto a deixar-se usar pelo Senhor. Enquanto isso, Saul estava sentado debaixo de um pé de romã, uma romanceira, junto com o sacerdote Aías, que era um sacerdote descendente do sacerdote Eli, que era uma linhagem rejeitada pelo Senhor. Em seu passo de fé, Jonatas precisava saber se estava debaixo da direção de Deus. Então ele decidiu fazer um teste simples. A resposta dos guardas filisteus daria a ele e ao seu escudeiro a orientação para atacarem ou não. Se eles dissessem, fiquem parados aí, eles obedeceriam. Mas se eles dissessem, subam até aqui, então esse seria o sinal de que o Senhor lhes daria vitória sobre os seus inimigos filisteus. Quando eles chegaram ao local, Jonatas e seu escudeiro deixaram que os filisteus os vissem de propósito. Quando os filisteus reconheceram que eram israelitas, caçoaram deles e disseram, subam aqui até nós e nós vamos lhes ensinar uma lição. Neste momento emocionante, Deus confirmou a confiança ousada de Jonatas com este sinal, e ele já sabia que Deus faria algo grande. Eles subiram até os filisteus e rapidamente conseguiram matar 20 homens. A partir de então, o próprio Deus passou a atacar os filisteus. O acampamento filisteu foi tomado de terror e de confusão. Eles pensaram que estavam sendo atacados e então correram pensando que os seus companheiros filisteus eram seus inimigos e começaram a lutar e a matar uns aos outros. Os filisteus eram muito mais numerosos do que os israelitas e tinham armas muito melhores, mas Deus foi mais do que capaz de colocar os filisteus uns contra os outros. Os israelitas não tinham espadas, mas o Senhor usou as espadas dos filisteus contra os próprios filisteus. Além disso, Deus enviou um grande terremoto para aterrorizar os filisteus. Muitas vezes esperamos que Deus faça o que nós podemos fazer, mas nós não podemos esquecer que o possível pertence a nós, mas o impossível pertence a Deus. Enfim, o cenário estava pronto para uma grande vitória para Israel. Os vigias de Israel que estavam com Saul, de longe viram o enorme exército dos filisteus se espalhando rapidamente e contaram o fato para o rei Saul. Mas em vez de sair e lutar contra os filisteus, neste momento estratégico, Saul ficou preocupado com quem estava liderando a batalha contra os filisteus sem a sua permissão. E passando em revista o povo, descobriram que Jonatas e o seu escudeiro não estavam no acampamento. Saul então pediu para Aías trazer a arca de Deus para tentar consultar ao Senhor. Mas o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentou tanto que ele acabou desistindo e partiu para o confronto contra os filisteus. Quando Saul e o seu exército se deslocaram em direção à batalha, eles receberam reforços dos israelitas que haviam desertado para o acampamento dos filisteus e dos homens que haviam fugido do combate e se escondido. O exército israelita perseguiu os filisteus
filisteus por quase 20 quilômetros, de Miquimás até Bet-Aven, e o Senhor o capacitou a derrotar o inimigo e deu livramento a Israel naquele dia. Mas o exército de Saul tinha entrado na batalha com os homens tão fracos e tão famintos que eles não conseguiram obter uma vitória decisiva. Isso porque Saul, num ato de imprudência, havia dito: "Maldito o homem que comer pão até a tarde antes que eu me vingue dos meus inimigos." Ora, nenhum comandante sensato privaria os seus soldados de alimento e de energia em meio a uma luta, em meio a uma batalha. Mas Saul fez isso. Quando Jonatas e o seu escudeiro juntaram-se ao exército israelita em sua marcha, eles não sabiam da ordem imprudente que Saul havia dado. Jonatas, que também estava faminto, comeu um pouco de mel de um favo que havia caído no chão e ele se sentiu revigorado. Quando um dos soldados lhe comunicou sobre o jejum imposto por seu pai, Jonatas não se mostrou muito preocupado e teve até a ousadia de admitir que a liderança do seu pai estava causando transtorno em Israel. O fato é que quando o sol se pôs e os soldados foram liberados para comer, eles estavam com tanta fome que comeram carne ainda com sangue, o que era proibido pela lei de Deus. Veja que a obediência à ordem tola de Saul levou-os a desobedecer à lei de Deus. Esse é o típico resultado do legalismo religioso. Quando disseram a Saul que os soldados estavam pecando porque estavam comendo carne com sangue, ele separou um lugar para abater os animais corretamente e também ali ele edificou o primeiro altar dele ao Senhor. Depois ele resolveu deslocar o exército naquela mesma noite e estar pronto para surpreender os filisteus logo pela manhã, que ainda tinha alguma batalha pendente. Mas Aías, que servia Saul como sacerdote, sugeriu que eles consultassem ao Senhor primeiro. Mas o Senhor não respondeu. Então Saul convocou todos os chefes dos soldados para descobrir quem estava em pecado. E acabaram descobrindo que era Jonatas. Ele então contou ao pai que havia provado um pouco de mel e Saul o sentenciou à morte. Felizmente, os soldados resistiram firmemente à ordem de Saul e não permitiram que Jonatas fosse executado. Eles reconheceram que o Senhor havia dado um grande livramento a Israel através dele naquele dia. Quando finalmente a situação foi resolvida, era tarde demais para perseguir o exército filisteu e cada um voltou para o seu lugar. E os últimos versículos do capítulo tratam da força de Saul e do seu reino. Ele era casado com Ainoã e tinha uma família grande e influente. Lutou muitas guerras bem-sucedidas e a força do seu exército cresceu e era ampla em muitas áreas. Até que o Senhor lhe deu uma tarefa e ele a cumpriu pela metade, seguro de que estava certo em suas ações. Você confere os detalhes desse impasse entre Deus e Saul amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!